Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar, na Casa Virtual Luz Espírita, com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. Nosso grupo, em nome de toda a Cavilha, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Rita, com a prece inicial, Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Rita, Cris, Elisete, por mim, com as reflexões do mesmo, e por Elisete com a prece final. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Passamos a prece para nossa irmã Rita. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, pedimos que nos oriente na prática do Evangelho desta noite, que os Espíritos de luz nos assistam, tornando-nos dóceis aos seus conselhos e orientações, nos libertando de pensamentos de egoísmo, orgulho, medo e insegurança, inspirando-nos na indulgência e benevolência, na caridade e compaixão para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, encarnados e desencarnados. Afastai, Senhor, os espíritos que possam nos induzir ao erro e dá-nos a tua bênção agora e sempre. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Capítulo 108, Encarnação. Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Jesus, Mateus capítulo 18, versículo 8. Unicamente, a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus dos seus belos e sábios princípios. Essa passagem de Mateus é sumamente expressiva. É indispensável considerar que o Mestre se dirigia a uma sociedade estagnada, quase morta. No concerto das lições divinas que recebe o cristão, o rigor apenas conhece de fato o gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei. Os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. A expressão melhor que entrar na vida representa a solução fundamental. Acaso não eram ouvir pessoas humanas? Referia-se, porém, o Senhor à existência contínua, à vida de sempre, dentro da qual todo o espírito despertará para a sua destinação de eternidade. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijado, cego e paralítico de berço, que pede semelhantes provas como o período de refazimento e regeneração indispensável à felicidade e povo. Quanto à imagem do fogo eterno incerta nas letras evangélicas, é um recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como fogo material que existirá na Terra, enquanto o seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física.
Jesus ensinando, diz claramente isso, né? Portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés a serem lançados no fogo eterno. É claro que Jesus se referia a uma nova encarnação do Espírito, pois seria um absurdo uma recomendação no sentido de alguém se mutilar o seu próprio corpo. E já como todos nós sabemos que Jesus é amor, jamais ele daria um desse. Aí coube ao Espiritismo trazer o conhecimento da reencarnação ao mundo ocidental e o fez dando uma visão muito mais ampla e profunda, demonstrando que todos os espíritos reencarnam não apenas para a solução dos seus equívocos de uma vida passada ou para o cumprimento de determinada missão, mas pela necessidade inerente de toda a criação. O imperativo do progresso do espírito, da sua evolução. Pois bem, na verdade, ainda que não houvesse nenhuma afirmação a respeito da pluralidade das existências naquela época, ela seria desprendida como uma necessidade absoluta face à amplitude do programa de aperfeiçoamento da alma, apresentada por Jesus Cristo, através do Evangelho. E quantos milênios nós ainda vamos necessitar para pormos em prática integralmente os ensinamentos como esse? Um dos principais ensinamentos de Jesus foi: eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Já passou-se 2020 anos, né? E nós, espíritos ainda vacilantes entre o bem e o mal, não sabemos ainda mais plenamente como o amor de Jesus Cristo, né? O amor verdadeiro, o amor ágape. Nós ainda não sabemos isso ainda, certo? Então, o que Jesus ele deixa para a gente um ensinamento é que nós devemos sempre, mas sempre fazer as observações necessárias para a nossa evolução e sempre nos colocar no lugar do outro, para o nosso próprio bem, para a evolução do nosso espírito, certo? Como foi os ensinamentos de Jesus Cristo. Bem, esse texto, ele realmente é fantástico, né? Está bem claro a ideia da reencarnação, quando Jesus fala, melhor te é entrar na vida. Então, ninguém entra na vida se não reencarnar. Né? Então, esse trecho desse versículo aqui é bem claro, melhor te é entrar na vida, coxo ou aleijado. Ou seja, através da reencarnação. E a reencarnação é uma das ferramentas mais assim, fantásticas da justiça divina, porque através da reencarnação é que nós podemos assim, reparar os nossos erros, é que nós podemos lutar para nos melhorarmos cada vez mais, porque com certeza uma encarnação só, por mais que se viva 100, até 100, 120 anos, é difícil você cumprir todo, né, a gente cumprir todo o nosso, como é que se diz assim, potencial na escala evolutiva. Então, muitas vezes a gente acha que a vida é injusta, que as pessoas boas sofrem muito, que as pessoas más prosperam, mas isso não deve nos trazer assim nenhuma inveja, nenhuma angústia, porque
Porque nós sabemos que a reencarnação, como um instrumento de justiça, né, que Deus colocou, não tem motivo para nós acharmos que essa ou aquela pessoa injustamente recebeu, porque ninguém recebe nada de graça, seja bom ou ruim. Nós só recebemos aquilo que merecemos, tanto das coisas boas como as coisas ruins, tanto a saúde como a doença. No momento em que nós, como é que se diz assim, cometemos algum erro, esse erro precisa ser reparado. No momento em que cometemos qualquer ato ilícito que prejudique o nosso próximo, esse ato precisa ser reparado. E muitas vezes, uma encarnação só não é possível. Então, a reencarnação, ela, enquanto instrumento na mão do Criador para fazer justiça. E o que eu acho assim mais bonito, né, quando à medida que nós vamos estudando o Espiritismo, vamos compreendendo, é que Deus não castiga ninguém, Deus não nos julga. Deus colocou em nós um instrumento fantástico, que é a própria consciência. Então, é a nossa consciência quem nos julga, é a nossa consciência quem procura oportunidades de, vamos supor assim, de reparar o mal, porque essa alma foi criada, né, o nosso espírito foi criado simples e ignorante, mas com a vocação para o bem. E todas as vezes que nós cometemos alguma coisa e que fira esse bem, a nossa alma ressente, o nosso espírito se ressente. E vai chegar um dia, mesmo que nós não tenhamos consciência, chegar um dia em que o nosso espírito, né, vai exigir que a gente tome um posicionamento e que a gente realmente se volte para Deus. Então, essa questão da condenação eterna ou da salvação, uns vão para a condenação eterna, outros vão para a salvação eterna, isso praticamente não existe. Isso é mais uma, vamos supor assim, uma forma que no passado as pessoas tinham de procurar convencer os outros a fazerem o bem através do medo. Ou seja, se você não fizer o bem, você vai para o inferno, vai queimar eternamente, né? E, inclusive, como fala aqui assim, né? Seres lançados no fogo do inferno. Só que isso aí, o Espiritismo, ele vem e esclarece muito bem essa questão desse fogo eterno. Ou seja, naquela época, para quem Jesus falava, eles não tinham condições de entender com profundidade a própria reencarnação. Então, foi uma forma que Jesus teve para... Porque Jesus ele era um grande professor, né? Um grande didata, e ele sempre buscava fazer comparações através de parábolas para que aquele seu ensinamento ficasse bem mais compreensível. Então, eu vejo assim, a reencarnação, todas as vezes que eu não estou muito bem, ou que eu estou assim, na vida, seja fisicamente, seja espiritualmente, mentalmente, quando eu me lembro da reencarnação, isso me dá um conforto, porque aquilo que eu não puder preparar nessa encarnação, com certeza, eu vou ter outras oportunidades, porque se a nossa vocação é o bem e eu ainda não consegui, né, atingir a esse bem, com certeza outras reencarnações virão. E aí a possibilidade de atingir, né, esse bem, com certeza. Claro que a gente não sabe quantas encarnações tivemos no passado, quantas teremos no futuro, mas a certeza da reencarnação, ela realmente é uma promessa muito forte de que realmente nós estamos seguindo adiante, estamos seguindo em busca da luz. Na fala de Jesus, que é melhor entrar na vida, coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, serem lançados no fogo, a gente compreende que, para entrar nessa nova vida, precisamos de deixar de cometer os mesmos erros. Podemos dar o exemplo de alguns espíritos encarnados, né, que cometeram suicídio. Isso explica aqueles que nascem aleijados ou faltando um membro do corpo, ou
algum defeito físico, né, para que esse ato não seja cometido novamente. E de qualquer forma, haverá limitações físicas e mentais devido às marcas deixadas no perispírito pelo ato cometido. Isso tanto para o suicídio direto como indireto. Na maneira indireta, né, temos os exemplos das marcas deixadas através dos maus pensamentos, atos e sentimentos inferiores que prejudicam, né, a nossa evolução. Enfim, a reencarnação alivia os débitos kármicos para purificar o espírito. Então, a reencarnação não é um castigo, é uma bênção do Criador. Como a Rita bem colocou sobre a lei da justiça, né? A lei de causa e efeito. É oportunidade para reparar os débitos das transgressões das leis divinas. Temos a oportunidade para reencarnar não para revidar, não para dar um troco para o nosso irmão, mas sim a oportunidade de aprender o perdão, a lei do amor, porque só através de várias encarnações, de diferentes experiências, que quando traz para o espírito o aprendizado, o espírito terá a oportunidade da reparação dos erros cometidos. Só assim se adquire a compreensão do sofrimento de um irmão, para assim desenvolver a empatia, o altruísmo, até aprendemos a amar uns aos outros e seguir com Jesus. Ao meu ver, a reencarnação é uma chance, mais uma chance que a gente tem de voltar, né? E recuperar, refazer melhor, apesar que a gente vem para cá sem saber o que veio resgatar, mas só agindo no bem, trabalhando a caridade, buscando Deus, buscando sempre estar dentro do correto, já é uma busca, já é uma recuperação. Então, né, o Pai, Deus deu essa chance para nós refazer tudo de novo, mas melhor, sempre melhorando. E não importa quantas vezes vai ter que voltar, né, mas uma hora vai ficar, vai aprender com essas idas e voltas, vai acabar aprendendo a verdadeira verdade da reencarnação. E como eles colocam ali no texto, né, da parte da Bíblia, é um sentido figurado a questão de cortar mãos e pés, o que ele quer dizer para a gente tirar tudo que é de ruim da gente, tirar isso da gente, porque não faz bem. Isso prejudica nós mesmos, prejudica na nossa evolução, na ajuda ao próximo. Guardar rancor não vale a pena, porque só quem se prejudica é nós mesmos, e daí não estamos conseguindo recuperar o que a gente veio resolver nossos probleminhas aqui, aqueles que não resolvemos antes. Então, a reencarnação é muito importante. Agora, sim, estudando a doutrina espírita, eu percebo que a nossa... o bom é fazer antes de ir. Procurar nessa vida que eu estou agora fazer tudo possível do bem, da caridade, do amor ao próximo, me perdoar, procurar fazer nos meus atos, né, que as pessoas percebam que, né, dentro do bem vale a pena. E eu estou aprendendo, aos poucos eu estou aprendendo verdadeira, no caso, a questão da reencarnação, que antes era uma coisa muito estranha, né? Pela igreja que eu tinha antes, não existe isso. Então, quando comecei a estudar a doutrina espírita, isso já eu gostei muito de ouvir isso.
saber que eu tenho mais chance, que eu sei que eu estou aqui, não é para ser castigada, como a Cris falou, e sim a oportunidade de fazer melhor. É o meu pensamento. Esse texto de hoje, né? Ele nos traz essa importante reflexão sobre a reencarnação. Essa grande escola da vida, né? Onde nós temos a oportunidade de consertar os nossos erros passados e preparar o caminho para que a gente possa evoluir cada vez mais. Interessante que a espiritualidade ela é tão sábia, né? Deus é tão sábio que Ele nos deu esquecimento, que é para a gente exatamente não lembrar do que a gente fez na encarnação passada e assim a gente poder corrigir os nossos erros, convivendo com aquelas pessoas que nós tivemos algum problema no passado, né? Na verdade, quando nós encarnamos no seio de uma família, muitas vezes nós estamos ali com os inimigos do passado, para corrigir exatamente aqueles erros, aquelas falhas e aquilo que nos causou algum tipo de embaraço, não é? E essa comparação com a escola também é importante, porque se você não fizer direito à sua lição, se você não agir corretamente, se você não procurar crescer na sua encarnação, você vai estacionar, você vai ter que repetir essa lição até que você consiga dar um passo adiante. A reencarnação é a grande oportunidade que Deus nos dá de evoluir, de crescer e de levar com a gente os nossos irmãos, os nossos, eu costumo chamar assim, os nossos caminheiros, né? As pessoas que estão ali ao nosso lado e é que a gente não pode deixar para trás. Então, o que a gente puder fazer para poder ajudar quem está com a gente e também poder ser ajudado, né? Porque muitas vezes quem está atrapalhando a evolução do outro somos nós, a gente tem. Então a gente tem que procurar sempre o estudo, né? Que é a grande fonte de riqueza para a gente conseguir dar um passo adiante e fazer o bem sempre, né? Ter esse amor no coração sempre, para que a gente possa ter esse sentimento dentro de nós, assim, de forma perene. A reencarnação é um grande presente, uma grande dádiva que Deus nos deu. E a gente tem que fazer o melhor possível sempre. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos nossos pensamentos a Deus e com o auxílio dos Espíritos de Luz da colônia espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e àqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmãzinha Elisete para conduzir a prece final. Venho nessa noite agradecer pela oportunidade de mais um momento de estudos, de reflexão, pedindo a Deus sempre com os seus anjos de luz, anjos guardiões, nos proteger, trazer o entendimento que nos mostre a verdadeira realidade da nossa encarnação, reencarnação, estarmos aqui para fazer o melhor. Quero agradecer por todo o ensinamento e pedir
de que a gente sempre consiga ver o que podemos melhorar, refletir sempre e agradecer todos os dias, todas as manhãs que Ele nos prepara para podermos fazer tudo de novo e melhor. Ele nos dá a chance de refletir, de fazer o melhor no nosso caminho para poder voltar para a casa do Pai, mais puros, mais próximos da pureza que Ele tanto espera de nós, que nós consigamos passar amor, caridade, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus.